O segredo do livro mais vendido de 2020. Durante mais de 70 anos, ele foi proibido de ser lançado por conta de suas ideias serem muito polêmicas para a época. Esse livro foi escondido desde 1938. Ele já começa chamando atenção logo pela capa. Mais esperto que o diabo. O mistério revelado da liberdade e do sucesso. Uma entrevista exclusiva com o diabo. Eu lembro até hoje, o dia que eu vi ele pela primeira vez na livraria. Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas a capa me chamou tanta atenção a ponto de eu sentar no espaço para tomar café da livraria e começar a ler. O que eu achei mais incrível é que a leitura é tão viciante que ela te envolve logo no começo de uma forma que você não consegue parar de ler. Eu mesmo fiquei lendo na livraria sem ver o tempo passar e acabei tendo que me levantar porque a loja já estava fechando e eu não tinha nem percebido. O meu objetivo com esse vídeo não é entrar tanto nos detalhes de cada ponto do livro, mas sim falar sobre o segredo de ele ser tão genial. Na grande maioria dos livros, os autores tentam passar alguma mensagem falando exatamente aquilo que você tem que fazer, falando sobre cada passo que você tem que dar para conseguir sucesso em determinada coisa. Mas nesse livro, o Napoleão Hill conseguiu fazer totalmente ao contrário, de uma forma super diferenciada. Em vez de mostrar exatamente o que fazer, ele mostra isso de uma forma ao contrário, ele mostra exatamente o que não fazer. Napoleão Hill foi um repórter que se dedicou mais de 20 anos da vida dele entrevistando pessoas de sucesso, os grandes milionários da época dele e também pessoas que não eram consideradas de sucesso. Foram mais ou menos 500 milionários que ele entrevistou e ao mesmo tempo ele também entrevistou mais de 15 mil pessoas que de uma certa forma eram consideradas fracassadas. Durante essa pesquisa, ele conseguiu identificar um padrão na forma de pensar tanto das pessoas bem-sucedidas e um outro padrão entre as pessoas que se consideravam fracassadas. Como resultado dessa pesquisa, ele chegou a lançar um super best-seller, que é um livro que chama Quem Pensa Enriquece, que ele tem as leis do sucesso ali, com base em tudo aquilo que ele identificou, e ele é praticamente um passo a passo de como fazer para você ter sucesso. Mas no livro Mais Esperto que o Diabo, ele trouxe o outro lado. Ele trouxe o lado das pessoas fracassadas. Ele mostra quais os comportamentos que levam a pessoa para o fracasso. Em vez de dar os passos para o sucesso, ele descreve o passo a passo de como fazer para fracassar. E ele mostra isso através de uma entrevista com o próprio diabo. Nesse livro, o diabo conta a forma como ele influencia os seres humanos para manter eles em uma vida medíocre, uma vida de muitos fracassos. O objetivo aqui, com esse vídeo, não é discutir se o Napoleão Hill realmente conversou com o diabo, se foi fruto da imaginação dele, se foi um personagem que ele criou ou qualquer outra coisa. O que realmente importa é que a metáfora do diabo, nesse caso, funciona bem demais. Durante o livro, o Napoleão Hill revela que ele quebrou o código mental do diabo e forçou ele a revelar os seus maiores segredos. Ele faz isso através de uma sessão de perguntas e respostas e vai mergulhando cada vez mais fundo para identificar a forma como o diabo cria pra gente uma vida de fracasso. O diabo revela quais são as maiores armas e truques que ele utiliza para influenciar 98% das pessoas do mundo. Ele revela que uma das maiores armas é o medo e que ele leva as pessoas para o fracasso através de 6 grandes medos que a maioria das pessoas tem. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de problemas de saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Agora, pensa por um instante. Vê se realmente não tem um aprendizado forte aqui. Você consegue reconhecer se algum desses medos está presente na sua vida? Algum desses medos já impediu você de fazer alguma coisa que você sabe que você deveria ter feito? De acordo com o livro, isso é obra do diabo. Porque quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente acaba ficando com o pé atrás, deixamos as coisas para depois, damos um monte de desculpas e acabamos não fazendo aquilo que precisaria ser feito. Se liga nesse trecho de uma resposta do diabo dentro do livro. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz presa fácil para mim. O livro é cheio de respostas assim. Ele consegue passar uma mensagem de uma forma completamente diferenciada e lúdica ao mesmo tempo. Em vez de dizer o que fazer, ele te dá um manual completo de o que não fazer. É praticamente uma apostila de siga esses passos para fracassar na vida. No fundo,
O que tira o sono das pessoas não é pensar no objetivo delas que ainda não foi alcançado, mas sim pensar no obstáculo ou no próprio diabo que está no meio do caminho. Esse é o grande segredo do livro. Ele não vem de uma fórmula do sucesso, ele vem de uma forma de vencer aquilo que estava te fazendo fracassar.